Olha, eu elaborei um artigo em um conjunto de gráficos que é uma ferramenta para a gente entender o que está acontecendo na economia e o que funciona e o que não funciona, tá? Porque nós tivemos uma fase claramente delimitada. 2003 a 2013 era um processo redistributivo de inclusão da população e depois, a partir de 2014, com a guerra eleitoral, com a Lava Jato, paralisia da Petrobras, paralisia da Odebrecht e outras empresas, já começa o outro modelo, começa a fase da austeridade. Então, comparar os dois modelos ajuda muito a gente entender o que realmente funciona. Eu vou compartilhar aqui e nós vamos ver, gráfico por gráfico, como as coisas evoluem. Vejam aqui, por exemplo, o PIB. Tá? Aqui embaixo nós temos o ano 2000 até o ano 2020. A gente não pegou a pandemia porque a dinâmica é um pouco diferente, mas você veja aqui, toda essa fase de 2003 aqui, tá? Sobe já para 2004, governo Lula, você tem aqui a média de crescimento foi de 3,8. Tá? Agora, a partir de 2014, quebra-se o sistema distributivo e você vê que há uma queda radical, tem essa recessão em 2015 e 2016, que foi atribuída a Dilma, mas, nesse momento, o poder já não funciona. A Dilma está na presidência, mas estamos em guerra, né? Paralisa a economia, e de lá para cá nós temos um pífio crescimento de em torno de 1%, certo? E uma queda em seguida em 2020 e, pior ainda, na fase da pandemia. Nessa fase da austeridade, a média é menos 0,4%. Tá? Se a gente pega o gráfico seguinte, a gente tem aqui a desigualdade. O que a gente usa em economia, o coeficiente de Gini, que mede a concentração de renda. Veja que aqui, a partir de 2002, ainda é muito alto, 58, certo? Quanto mais alto, é pior. Tá? Ela vai baixando a partir de 2013, 2014, você vê que vai baixando a desigualdade, certo? Atinge aqui 2013, 52, ela com efeito de corrente, né, ainda baixo em 2014, 2015, mas a partir de 2016 ela sobe fortemente e nos anos mais recentes, evidentemente, com a pandemia, a desigualdade cresce radicalmente. Né? Nós temos aqui número de pessoas vivendo com até 5,50 dólares por dia. É uma forma que a gente tem de medir, utilizada pelo Banco Mundial, contas internacionais, e você veja que no Brasil, viver com até, não é em média, é de lá para baixo, tá? Nós tínhamos uma massa de, aqui, no ano 2000, 78, praticamente quase 80% vivendo com uma situação dramática em termos de situação econômica, né? A partir de 2003, nós temos aqui uma queda sistemática à medida que foi sendo implementado o processo distributivo de inclusão produtiva, aumento dos empregos, etc., né? E você chega aqui, 2013, 2014, continua ainda com o movimento, mas a partir de 2015 já começa a subida, e a gente sabe que agora, com a pandemia, essa situação está absolutamente dramática. Né? Quer dizer, o movimento é muito claro, né? A descida e a retomada. Sempre a gente separou aqui 2014 para entender a mudança. Aqui nós temos o consumo das famílias. O consumo das famílias aumentou brutalmente nessa fase. Nós estamos aqui 2003, aqui que começa o governo Lula, e aqui, a partir de 2014, queda radical, uma pequena retomada, e depois a queda ainda com o começo apenas da pandemia. Por que é tão importante? Porque o consumo das famílias significa que as empresas têm para quem vender, e se elas têm para quem vender,
elas produzem mais e o desemprego se reduz, né? E aqui é dramática a diferença entre os dois modelos. Se a gente vai aqui para a formação bruta de capital fixo, é como a gente mede em economia os investimentos produtivos. Como você tinha aqui, como eu estava comentando, mais gente consumindo, as empresas estão interessadas em investir, então se manteve o investimento forte, certo? A partir de 2014, há uma queda radical, pequena retomada, e agora a situação que a gente conhece, a desindustrialização generalizada do país. Aqui nós temos, nesse gráfico, a taxa de desemprego. Vejam, no ano 2000, nós tínhamos aqui um desemprego de praticamente 10%, né? A partir de 2004, 2003, 2004, começa a cair, certo? E ele chega a em torno de 6% em 2013, 2014, 6%, praticamente cortado pela metade. E, a partir da era da austeridade, há uma explosão do desemprego. Aqui está, em 2018, 12%, mas a gente sabe que agora está na faixa de 15% com a pandemia. Isso se explica facilmente, porque você, como a gente viu no gráfico anterior, né, você tem, conforme tem gente que está na pobreza, não consome, as empresas não têm como produzir, não investem, certo? Então se aumenta o desemprego. Tudo isso em nome de equilibrar o déficit, coisa que a gente vai fazer, vai ver mais adiante, né? Aqui, as contas públicas. Isso é extremamente importante e não é complicado de entender. A gente pegou isso nos dados do Tesouro, do Ministério da Economia. Vocês vejam, isso aqui, o resultado primário é se o governo está gastando o que tem ou se está gastando mais do que tem. Tá? Então, isso com o que o Estado tem que fazer, educação, saúde, investimento, infraestrutura, etc. Tá? Vocês vejam que aqui, de 2003, fase do governo popular, né, vocês têm um superávit, certo? Aqui zero, aqui é negativo. Tá? Nós temos um superávit aqui até 2013. 2014 começam os ataques a um início, isso que eles vieram para consertar a economia, para assegurar o superávit. Né? Você tem esse tipo de... Vejam que há uma progressão radical. Certo? Aqui já tem o impacto da pandemia, temos um déficit incomparavelmente superior. Né? Assim que estavam consertando. Né? Agora, isso são os gastos do governo diretamente com as atividades, mas tem os juros. A gente sabe que, durante o governo Lula e Dilma, os bancos continuaram a ir aumentando os juros e a taxa Selic estava muito alta. Essa parte, esse gráfico, ele mostra como foram aumentando os repasses de juros sobre a dívida pública. Vejam que, no Brasil aqui, a gente repassava. Isso é dinheiro que, em vez do governo usar para saúde, educação, etc., ele está repassando para os bancos, sobre a dívida pública. Tá? Então, vejam aqui, então, são 130 bilhões, aqui 185 bilhões, é o máximo que se atingiu aqui enquanto funcionava a fase distributiva, que não é dramático, mas, a partir de 2014, sobe aqui para 250, aqui para 397, praticamente 400, e vejam que o repasse de dinheiro para os bancos e para os aplicadores financeiros, que é a dívida pública, aumentou brutalmente, certo? E isso que aumentou, por sua vez, o déficit geral do governo, tá? Porque você tem os gastos efetivos do governo em educação, saúde, essas coisas, e você tem os gastos com a dívida pública. Né? Lembra que a Dilma, em 2013, tentou baixar os juros, tanto para a população como taxa Selic, etc. O resultado foi o ataque dos bancos, né? E a guerra a partir de 2014. Vejam que eles vieram em nome do que eles diziam: a boa dona de casa só gasta o que tem. Na realidade, o último da fase distributiva era
aqui o resultado geral, tá? Somando os gastos com educação, saúde e os gastos com a dívida. Tá? Você vai ter, chega ao máximo de déficit de 110 bilhões, e de lá para cá, olha aqui, 271, enfim, foi aqui, na média, nós estamos na faixa de 400, 500 bilhões que eles estão repassando por ano para os grupos financeiros. Né? Agora, por que não funcionou não só o Estado, como também o nível das famílias e das empresas? Porque aí a gente viu os juros para as empresas, aqui a gente, perdão, para o setor público, aqui a gente vê para as famílias. Tá? Esse tipo de juros, aqui, a média que nós temos aqui nessa faixa de 100, acima de 100, aqui, na faixa de 101, ele chegou a subir a 190, agora baixou para 91, em agosto de 2021, agora, portanto, quando a gente está gravando, ele voltou para faixa de 113%. Tudo isso aqui é uma coisa dramática, porque os juros para a pessoa física na Europa estão na faixa de 4%, estariam bem abaixo dessa linha vermelha aqui embaixo. Certo? Os juros para as empresas também estão num nível absolutamente dramático. Né? O que a gente tem agora, em agosto de 2021, dá 47%, voltou a subir. De qualquer maneira, os juros para empresas na Europa estão na faixa de 2,5%, 3% ao ano. Tá? E nós temos aqui essa linha taxa Selic. A taxa Selic baixou um pouco, certo? Mas agora ela voltou a subir, está na faixa de 6,5%. Né? O essencial é o seguinte: a massa de juros pagos pela população, pelas empresas e pelo governo, quando a gente dá uma ordem de grandeza, dá 20% do PIB. Esse país está sendo drenado por gente que não produz, por gente que vive com agiotagem, basicamente, porque esse tipo de juros é assim. Né? Aqui é interessante que, em 2012, 2013, o número de bilionários foi aumentando, porque nós tivemos uma melhoria de situação da população, mas, à medida que os bancos, eu lembro que o artigo 192, que regulava as taxas de juros, foi tirado pelos grandes bancos da Constituição, né? E, a partir daí, a expansão dos bilionários aqui eram 74 bilionários em 2012, em 2019 chegam a 206 bilionários. Se vocês puxam isso para 2021, são 315 bilionários no Brasil. Para alguém está funcionando. Quem está quebrando a economia é esse grupo, e não o fato que se deu o dinheiro para a base da população, porque aquilo dinamizou a demanda. Aqui é o tamanho das fortunas dessa gente. Tá? Eram aqui 346 bilhões as fortunas dos bilionários brasileiros em 2012, e aqui foi subindo radicalmente em 2019, antes da pandemia, chega a 1 trilhão e 200, e a gente tem os dados mais recentes aqui de 2021, já chega a quase 2 trilhões. Né? Nessa fase da pandemia, eles aumentaram suas fortunas em mais de 700 bilhões de reais. Né? Aqui, só para pegar a dimensão ambiental, a gente vê que a taxa de desmatamento na fase aqui, Fernando Henrique Cardoso ainda é extremamente elevado, entre o governo Lula, a partir daqui, 2004, ainda é herança do passado, né? Aqui começa a baixar, baixa radicalmente, chegamos a 2012 a 4.500, ou seja, dividiu por 7, porque aqui era 28 mil quilômetros quadrados desmatados, aqui é 4.500, certo? Foi radical. Certo? Agora, aqui, a partir de 2014, a gente está sabendo, liberou, enfim, inclusive ilegalidades, etc. Né? Nós temos aqui, voltamos a 10 mil quilômetros quadrados, e isso continua aumentando. Isso é uma tragédia, digamos, do lado ambiental. Deixa eu dizer que
basicamente, esse conjunto de gráficos que eu proponho a vocês, para vocês utilizarem, para vocês entenderem o processo e para vocês repassarem, utilizarem isso como ferramenta didática, né? Porque, na realidade, está óbvio que funcionava e como funcionava na fase distributiva, ou seja, o que funciona é organizar a economia em função das necessidades da população e não a necessidade dos bilionários. A economia está paralisada, o ministro está colocando dinheiro em paraísos fiscais, o presidente do Banco Central faz a mesma coisa, estão se entupindo de dinheiro os bilionários. Esse sistema, francamente, não funciona. Usem e abusem, a gente vai estar disponibilizando isso, e como está online também, o texto, vocês podem acompanhar como um curso, utilizar o texto, utilizar os gráficos, é uma ferramenta didática, porque nós temos que entender, ter mais gente entendendo o que funciona efetivamente em economia.